Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a nossa leitura, a carta a Diogneto, mais um documento patrístico da história da Igreja, o nosso primeiro encontro. Há uma reflexão que alguns consideram essa carta a Diogneto como uma obra dos padres apostólicos, talvez um dos últimos padres apostólicos. Outros colocam essa carta como fazendo parte do período da apologia, dos padres apologistas. Eu prefiro colocar, já que este é um documento da metade do século II, mais próximo do século III, colocar como um documento dos padres apologistas. Não se sabe quem é o autor da carta, mas se sabe quem é o destinatário da carta, a Diogneto. Ele queria saber alguma coisa, algumas informações sobre o cristianismo. Então, ele vai abordar nessa carta dois principais temas importantes para o conhecimento do cristianismo. A Diogneto, que queria conhecer o cristianismo, provavelmente querendo talvez se tornar cristão. E o autor, então, escreve a Diogneto para falar sobre o combate à idolatria, também ao judaísmo, primeiro tema. E no segundo tema, são dois momentos da carta, ele apresenta a vida cristã. É importante nós olharmos que essa apresentação, para nós é importante porque revela um pouco os traços da comunidade cristã primitiva daquele segundo século. Então nós vamos ver nesse primeiro momento, na primeira parte, aquele que escreve a Diogneto, o autor, procura expor a questão das aberrações dos cristãos e a idolatria. Os cristãos não seguem os deuses do império. Os cristãos seguem o único Deus revelado na história da salvação. E vai mostrar que, normalmente, os ídolos são obras humanas, os deuses. E ele jamais pode ser comparado, eles podem ser comparados ao Deus incorruptível, vivo, o Deus verdadeiro dos cristãos. Ao mesmo tempo que se faz uma exposição sobre a questão do vazio do culto hebraico, do culto judaico. Dizendo que os próprios judeus acabam se unindo aos pagãos, que eles oferecem sacrifícios a deuses inacessíveis e surdos, aqueles que fazem como se Deus carecesse de tais sacrifícios. Está ligado à prática da lei, aos sacrifícios, que muitas vezes foram denunciados pelos profetas, porque eram vazios, eles não correspondiam à vida que se exigia dos judeus para que pudessem depois oferecer seus sacrifícios. Nós ainda vamos ver o texto bem devagarinho, vamos lê-lo. E na segunda parte, a apresentação da vida dos cristãos. Vai descrever então a vida dos cristãos, sobre a questão da sua língua, dos costumes, da forma de viver, da perspectiva dos cristãos, que eles estão no mundo, mas eles são cidadãos do reino, da pátria eterna, onde está a verdadeira pátria. O cristão morre e nasce uma vida em Cristo. Então vai mostrar a questão da importância da ação dos cristãos no mundo. Vai mostrar a questão de Deus que envia o seu verbo,
que se faz carne, que fazia parte da história da salvação, a história esperada. E depois vai fazer toda essa exposição da ação de Deus na história, preparando os homens à salvação. A carta então termina com uma exortação para que o Diogneto então abrace a fé cristã, expondo também os benefícios de se tornar cristão. Ora, diante disso, nós vemos um documento muito antigo, que ao mesmo tempo põe o que os cristãos pensam do paganismo, das suas práticas, do judaísmo, e como os cristãos se apresentam no mundo a partir daquilo que o Pai realizou por meio de seu Filho, o Verbo encarnado, o Verbo se fez carne. Nós vamos também poder trabalhar muito aspecto dessa doutrina que nós encontramos nesta carta a Diogneto. Na primeira parte, o autor da carta a Diogneto coloca o motivo da carta, respondendo às perguntas que Diogneto faz. Então, o autor diz, agora a leitura do texto: uma vez que, excelente Diogneto, vejo a tua ardente aspiração para conhecer como os cristãos cultuam a Deus. Então, Diogneto queria conhecer o cristianismo e o autor vai então fazer essa exposição sobre o cristianismo, como esse culto a Deus. E as suas perguntas muito claras e cuidadosas a respeito deles, a respeito dos cristãos. Quem é esse Deus em que os cristãos depositam tanta confiança? Como se explica, então, que todos os seus adoradores, os cristãos, desdenhem o próprio mundo e desprezem a morte? São capazes de morrer pela fé, se tornarem mártires pela fé. Por que os cristãos não consideram deuses aqueles que os gregos têm por tais, como deuses? Qual a razão de não observarem a superstição dos judeus? Por que os cristãos não seguem o judaísmo? O que significa a viva afeição que mutuamente se dedicam? Por que os cristãos se amam tanto? Que amor é esse que une os cristãos? Por esse novo gênero ou estilo de vida, porque o cristianismo é novo, se aparece com uma forma nova de viver. Só começou a existir agora e não antes, porque ela começa a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus e o envio dos apóstolos. Acolho tal desejo e peço a Deus. Então, o desejo de Diogneto é acolhido e o autor suplica a Deus, de quem nos vem tanto o dom de falar, do anúncio, como de ouvir. Essa atenção, essa disposição. Conceda-me a mim exprimir-me de tal modo que logo venha a saber que melhor te tornaste, isto é, que você possa ter se tornado cristão. E a te ouvir de tal maneira que não se entristeça quem te dirigiu a palavra, que não fique decepcionado com o autor da palavra, com aquilo que ele vai falar. Então ele começa essa carta, destinando essa carta ao seu destinatário, Diogneto, respondendo às perguntas. Essas são as perguntas que Diogneto fez. Ele vai responder essas perguntas, ele vai seguir o método proposto pelas perguntas de Diogneto, para que ele possa então apresentar o cristianismo e por que os cristãos são desse jeito, por que eles agem desse jeito e não seguem as tradições dos judeus, nem tampouco dos pagãos. Então, aqui nós vamos começar essa leitura. É uma leitura
né? Já foi o primeiro capítulo, que foi a introdução, e depois nós vamos para o tema segundo, e vamos depois, no próximo encontro, fazer por que os cristãos não adoram os ídolos. Por que eles não adoram os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses do império e nenhuma outra divindade? Eles adoram um único Deus. Então, é a questão do monoteísmo. Naquele tempo não era uma palavra, eles adoram um. Naquele tempo não existia a palavra monoteísmo, a palavra moderna. Naquele tempo eles usavam a palavra monarquia. Deus é um. Por que eles professam essa unidade de Deus e não o reconhecimento dos outros deuses como Deus? Como esse panteão de deuses, né, que era adorado e venerado no mundo pagão. Então depois nós vamos continuar esta leitura para vermos esse capítulo 2, porque os cristãos não adoram os deuses, isto é, os ídolos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.